a todas. Aqui os nomes que me constam aqui na participação da aula é Catarina, Paulo, Yasmin, Aline, Franciele, uns outros nomes aqui. Gente, eu sou o professor Marcos, eu vou começar aqui a destrinchar um pouco a aula, certo? Agora eu sumi aqui, não sei o que foi. Vou destrinchar aqui um pouco a aula para vocês, vou começar um pouco. Então, eu sou o professor Marcos Aurélio, professor, vou trabalhar filosofia com vocês. Nós já temos aí um bom tempo de caminhada no que se refere à disciplina filosófica. Trabalho com pré-vestibular já há uns 10 anos, sou eu que esse ano eu dei um pouco, desde o ano passado que nós demos uma parada, mas sempre nós estamos aí trabalhando, já trabalhamos desde, eu acho que o professor Ivan aí se lembra lá do Sal da Terra, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, lá com a Quinha, aí depois nós passamos pelo Gel, e aí depois nós passamos pelo Maciel, e aí nós estamos aqui apenas como meros aprendizes, né? E eu espero que a gente possa contribuir e, quem sabe, lá no final, a gente possa contribuir significativamente na formação, nos futuros acadêmicos que vocês serão, certo? Então, nós vamos trabalhar a disciplina filosófica. E aí, a grande pergunta para vocês, que eu queria que vocês, rapidamente, para a gente estabelecer esse feedback, o que vocês entendem por filosofia? E o que seria filosofia? Qual a importância da filosofia ao ser trabalhada no pré-vestibular? Eu queria que pelo menos 2 pessoas me dissessem aí rapidinho. Pode ser? Alguém pode me dizer o que vocês entendem por filosofia, para que a gente possa ter um ponto de partida e por que trabalhar filosofia no pré-vestibular? Alguém rapidinho pode me dizer aí? Liga o microfone, eu acredito que vocês estão me escutando bem, né? Alguém rapidinho? Por que trabalhar, o que é filosofia e por que vocês acham que a filosofia é importante para ser trabalhada em um pré-vestibular? Deixa eu ver quem é que começa aí falando. Estão me escutando, né? O Paulo. Paulo, pode falar, Paulo. Que ligou o microfone aí que eu vi aí. Eu liguei para você que tá escutando, sim. Certo. Pois e aí, o que tu acha aí? O que seria a filosofia? Quando a gente pensa na filosofia lá no ensino médio, a gente imagina o professor enchendo o quadro de coisa, né? Desde Sócrates até a filosofia contemporânea, e aí enche o quadro e muitas vezes a gente só estuda mesmo porque tem que estudar. Mas aí, o que seria filosofia para você? Qual a importância que você acha que a filosofia tem? Não faço a mínima ideia. É mesmo, senhor? Não acredito, não. Mas vamos ver se a gente desenrola isso aí, né? É verdade? A Aline, a Catarina, a Raniele, e aí, o que tem a dizer? Para dizer alguma coisa? Ou por que é importante se estudar a filosofia no pré-vestibular? Eu sempre pergunto isso para meus alunos, sobretudo quando a gente trabalha no pré-vestibular. Mas sim, mas por que vocês acham que a filosofia ela é importante para ser trabalhada no pré-vestibular? Né? Então, já que vocês estão tímidos, vamos primeiro partir do ponto de alguns conceitos importantes para que depois a gente possa, quem sabe aí, se o tempo nos permitir, entender, responder algumas questões. Primeiro aspecto que nós temos que compreender é que quando nós falamos em filosofia, nós estamos falando na questão da racionalidade, né? Descartes dizia cogito ergo sum, penso, logo existo. A nossa existencialidade, ela passa pelo âmbito do pensamento. Existimos porque pensamos e pensamos porque existimos, né? Então, um dos aspectos fundamentais do princípio da filosofia é a racionalização, ou a racionalidade, certo? O pensar a partir da razão. Mas eu pergunto para vocês, ao longo da história, da história da humanidade, a dimensão racional sempre foi um princípio, sempre foi um ponto de partida para se compreender as coisas, sim ou não?
O homem sempre procurou pensar as coisas a partir da racionalidade? O que vocês acham? Sim ou não? Hein? E aí Não. nossas aulas têm que ser participativas. Não. Então, se a razão nem sempre foi o ponto inicial para entender e compreender as realidades humanas, o que fazia com que as pessoas entendiam e compreendiam as coisas a partir de que aspecto, se não era razão antes? Antes disso era o quê? O que vocês acham que era? Se não era razão, a razão vai ser pouco tempo depois, o mundo era entendido a partir do quê? Do que nós chamamos de mitologia, certo? Os mitos eram mecanismos, instrumentos de compreender as realidades e os fenômenos humanos existenciais. E aí, antes de nós tratarmos propriamente da racionalidade, da filosofia em si, nós vamos tocar aí no aspecto da mitologia, um pouco mais na frente. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês, para que a gente possa entender o princípio os traços os conceituais da filosofia, nós temos que entender a racionalidade, né? Então, quando nós falamos em filosofia, nós estamos falando na utilização da razão, do pensamento racional, certo? A filosofia, ela procura oferecer respostas conclusivas para os problemas, sendo que essas respostas para devidos problemas, eles são submetidos aqui à análise e à crítica e à discussão. Então, o filósofo é aquele que analisa profundamente os aspectos a qual está envolvido, sendo ele humano, sociais, sendo ele qual for, ele analisa, mas também ele desenvolve um pensamento crítico. Então, por que nós estudamos filosofia no ensino médio, no pré-vestibular? Para desenvolver o pensamento crítico. Vocês sabem que uma das grandes dificuldades que nós temos numa prova de vestibular não é meramente responder as questões que estão ali, seja ela quais são as disciplinas. Um dos grandes desafios que nós temos num pré-vestibular é a chamada redação. Por quê? Porque a redação, ela exige de nós um olhar o quê? Filosófico, sociológico, histórico, certo? Por isso que a filosofia, há quem diga, juntamente com a teologia, que ela seria a mãe de todas as ciências, né? Então, a filosofia, ela nos ajuda o quê? A analisar, certo? A desenvolver um pensamento crítico, a estabelecer discussões, reflexões, né? E a estabelecer a demonstração dos fatos, das coisas. O René Descartes, ele dizia que as coisas só podem ser, de fato, consideradas verdadeiras se elas forem capazes de ser o quê? Comprovadas. Certo? E aí a filosofia, ela trabalha com o conceito de verdade. A verdade, ela é algo que, para a filosofia, ela é algo um tanto desafiadora. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para você, pode não ser para outras pessoas. Passa aí, professor. Rapidinho. Professor Ivan. A exigência do pensamento filosófico, ela trabalha a questão dos conceitos, das regras, ela é ciência, ela exige que os problemas sejam investigados para que possam ser encontradas soluções, certo? Pode passar, professor. A tendência da filosofia é o aspecto da generalização, olha aqui, da generalização, certo? A filosofia, ela olha as coisas à luz dos aspectos da generalização. Sobe mais um pouquinho bem, professor. Tendência à generalização, isto é, mostra-se que uma explicação tem validade para muitas coisas diferentes, porque sob a sua variação percebida pelos órgãos do nosso sentido. Então, o filósofo é aquele o filósofo é aquele que procura olhar as coisas, perceber as coisas a partir da racionalidade, compreendendo que um fator, um aspecto, ele pode ser analisado de várias formas, certo? Então, a filosofia, ela nasceu fortalecida por alguns aspectos históricos, né?
que contribui para estabelecer diversas modificações ocorridas. A filosofia propriamente dita, ela nasce no contexto grego, na Grécia Antiga. Os gregos, eles são ali os principais responsáveis pelo aspecto da Constituição, assim como outras ciências que nascem ali na Grécia. A filosofia, ela origina-se, o pensamento filosófico origina-se ali na Grécia. Claro, eu dizia para vocês anteriormente que antes de nós partirmos para o princípio da racionalidade, nós temos aí o princípio da mitologia, que aí o mundo, os aspectos humanos, as realidades sociais e humanas eram entendidas muito na lógica do mito, dos mitos, os deuses mitológicos. Para cada realidade humana, para cada aspecto humano, tinha um deus. Isso antes de nós pensarmos no pensamento filosófico que nasce na Grécia. Agora, é importante que a gente entenda que o pensamento filosófico, enquanto dimensão racional, ele teve aí algumas contribuições para o seu surgimento. Um dos fatos históricos aí é as viagens marítimas, que permitiram com que o conhecimento filosófico ele fosse disseminado para outras culturas, para outros povos, para outras sociedades. Quem diria que nós aqui estamos em pleno 2023, no dia 2/2 de 2023, estudando aqui o pensamento de pessoas que viveram há séculos, né? Isso é graças à disseminação desse pensamento que foi sendo desenvolvido ao longo da história. Com o passar do tempo, esse pensamento chegou até nós. O pensamento de Descartes, o pensamento de Sócrates, o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, que foi chegando até mim e até você, e hoje nós possamos discutir sobre isso. Outro aspecto, outro fator histórico que contribui e que marca assim, o nascimento da filosofia é a invenção do calendário. Por quê? Porque o calendário ele permite com que os indivíduos eles possam se situar na dimensão temporal, no que nós chamamos de cronologia, né? Então, o calendário ele permite assim que o indivíduo, as pessoas, as sociedades, a humanidade, elas possam se situar, se contextualizar no espaço, no tempo. O outro aspecto também que permite com que a disseminação da filosofia ela esteja presente em nosso tempo, em nosso meio, é a invenção da moeda, sobretudo. Aí depois nós vamos falar aí, com o passar do tempo, sobre o capitalismo. E como o capitalismo, lá com o Karl Marx, como o capitalismo ele influencia e interfere particularmente na vida social, na vida humana das sociedades. Um outro aspecto aí também sobe mais um pouquinho, professor, é a invenção da escrita, se não me falha a memória, a invenção da escrita, porque aí está, ok, a escrita, ela permite, a escrita alfabética, ela permite que as ideias que até então, elas são disseminadas, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Sócrates, que foi aí o divisor do pensamento filosófico, Sócrates não deixou nada escrito. A historiografia mostra que todo o pensamento de Sócrates foi construído, foi elaborado aí há quem diga que ele há historiadores, há pensadores, há filósofos que supostamente entendiam que Platão possa ter até presenciado ali o momento da morte, né? Quando nós vamos falarmos de Sócrates, presenciado ali o momento em que Sócrates ele foi vítima de, podemos dizer nos dias de hoje, foi vítima de um assassinato, porque ele não abriu mão dos ideais que ele tinha, e ali ele teve que tomar cicuta, que era um veneno da época, e porque ele defendia seus ideais, porque ele defendia suas ideias, ele não abriu mão. Mas Sócrates, escrito mesmo, o conhecimento, as ideias que nós temos sobre Sócrates, quem disseminou foi Platão, certo? E a invenção da política, claro, e aí o cerne da ideia de política, que a gente precisa aqui entender no aspecto filosófico, o professor Ivan, que acredito que esteja nos ouvindo, é a ideia que nós temos, é uma política
dissociada do que nós entendemos como partidarismo. A Grécia, sobretudo a Grécia Antiga, ela vai entender a política como polis, como a organização da cidade, as polis, e é por isso que era lugar das reflexões, das discussões, do pensar a sociedade, e há quem, por exemplo, eu indico aqui para vocês a leitura de um livro, A República, de Platão. Já ouviram falar desse livro, gente? Alguém já ouviu falar desse livro, A República de Platão? Não? Tem um livro muito bom, que depois eu posso estar passando para vocês em PDF, aí jogando no, que é A República de Platão, que para Platão, assim pensava Platão no seu livro, quem deveria governar as coisas públicas, por isso república, era alguém sábio. Quem eram os sábios naquela época? Eram os filósofos, né? Tendo em vista que a etimologia da palavra filosofia, filos, amigo, sofia, sabedoria. Quem era o filósofo? Aquele que é amigo da sabedoria, aquele que ama a sabedoria. Por isso, para que vocês tenham uma ideia, Platão achava que quem deveria cuidar da coisa pública, né, era o filósofo, porque era alguém sábio. Imagine hoje quem é que cuida aí das coisas públicas aí nas esferas, né, se nós pudermos ter um entendimento, né, de que hoje o processo de governabilidade de municípios, em estados, para Platão, o filósofo era a pessoa mais indicada para cuidar da coisa pública, da governabilidade, porque era alguém sábio, certo? Então, quando nós falamos em política na filosofia, nós não estamos falando do partidarismo, nós estamos falando aqui da polis, da organização da cidade, do pensar a sociedade, do pensar a humanidade, do pensar o meio que nós estamos vivendo, e para isso surgiu uma palavra que hoje está sendo muito utilizada em nosso meio. Qual é a palavra aí? Que veio aí, que hoje é muito falada no meio político. Alguém pode me dizer? Começa com D, termina com CIA. Vamos lá. Democracia. Democracia, né? Que era democracia? Democracia é participação do povo. Só que, para que vocês tenham uma ideia, na Grécia Antiga, esse conceito de democracia, ele era um pouco limitado, porque nem todos participavam da democracia grega, da decisão das coisas, do andamento da polis. Nem todos poderiam ser considerados, na época, no contexto grego, nem todos poderiam ser considerados participantes da polis, ou seja, participantes da cidade. Ou seja, a democracia naquela época, no contexto grego, necessariamente não tinha um viés tão, podemos dizer assim, tão integrado na sua integralidade. Havia um pequeno número limitado de pessoas que participavam das decisões da polis, né? Hoje a democracia no nosso país, no nosso mundo ocidental, ele está muito mais ligado às casas legislativas, né? Os poderes legislativos, que quando nós formos estudar lá Thomas Hobbes, esses filósofos contratualistas, Jean-Jacques Rousseau, já ouviu falar desses filósofos? Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes. Quando nós formos estudar essa galera, nós vamos entender um pouco o papel do Estado, essa relação da participação popular nas decisões da cidade, democracia, e essas coisas nós vamos estudar lá na frente. Então, vamos lá. Invenção da política. Vamos correr aqui para a gente... Se eu estiver sendo muito rápido e vocês não estiverem entendendo, gente, o filósofo é aquele que muitas vezes nem ele se entende, certo? Então, vocês pedem, parem, professor, explique isso aqui melhorzinho, que não estou entendendo, certo? Nós estamos aqui para crescer juntos, né? Para que a gente possa sair das nossas aulas. O Paulo disse que não tinha nem entendimento, que tinha dificuldade de entender o que é filosofia. Pode falar, ele. A política, ela é um dos conceitos básicos do pensamento filosófico. Surgiram novas fontes de informação e a lei passou a abranger muitas outras coisas, chegou até as pessoas. Criou-se uma área pública voltada para discursos e debates, que era chamado aerópago, anotem bem isso.
Era o lugar na Grécia que eram feitas as discussões sobre a polis, se reuniam nos aerópagos, era uma espécie de praças públicas, certo, gente? É o que hoje nós temos aí, as chamadas casas legislativas. Já ouviram falar, né? No município nós temos o quê? A Câmara Municipal, né? Nos estados nós temos os poderes, as casas legislativas estaduais. Aí, a nível federal, nós temos a Assembleia, o Congresso Nacional, né? E o Senado Federal. Então, na Grécia, essas discussões aconteciam onde? Alguém pode me dizer? Eu acabei de falar aí. Aconteciam nos aerópagos, nas praças públicas, né? E aí, o que é mais interessante aqui, eu falar para vocês, quando nós formos falar de Sócrates, viu, gente? Olha o que Sócrates fazia. Sócrates usou um método chamado maiêutica, a arte de parir ideias. Para Sócrates, todo ser humano, lá dentro da sua época, era capaz de ser um filósofo, de pensar, de discutir. Por isso, ele ia para as praças provocar as pessoas a externalizar o seu pensamento. Só que uma parcela elitista do povo grego achava que essas discussões da polis deveriam ser apenas ser discutidas pelos chamados aristocratas, ou pequena elite da população grega, uma pequena elite que só ela era capaz de pensar sobre as questões relacionadas à polis. Já Sócrates, que nós vamos falar dele na próxima aula, ele já entendia que não, que as pessoas, sobretudo aquelas menos favorecidas, aquelas mais humildes, que viviam na cultura grega, os escravos, né? Eles eram capazes, sim, de externalizar, de filosofar, de colocar para fora suas inquietações. E por isso que Sócrates, ele foi vítima aí de ser um subversivo dos jovens, sobretudo dos jovens daquela época, porque Sócrates fazia com que? Com que eles pensassem. Entenderam? Sócrates fazia com que eles pensassem, sobretudo aquela maioria menos esclarecidas e muitas vezes aquelas que não eram tão favoráveis na sociedade grega da época. E aí essas discussões eram feitas em praças públicas, nos aerópagos, mas Sócrates começa a provocar, dizer, olha, todos são capazes aí de pensar a sociedade, de pensar a polis, não só uma pequena parcela da população. Isso nós iremos estudar lá em Sócrates, certo? Pode passar, professor, rapidinho. A invenção da política introduz 3 aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia. Primeiro, a ideia da lei, a ideia de cidadão. Quem é o cidadão aqui para a filosofia, para o pensamento grego? Quem é o cidadão? É aquele que pertence a... Alguém pode me dizer? Quem é o cidadão aqui no pensamento grego, no pensamento filosófico? Aquele que pertence à cidade. Cidadania vem de cidade. Ou seja, eram considerados cidadãos aqueles que pertenciam à polis, ou aqueles que discutiam as coisas da polis, aqueles que refletiam sobre as coisas da cidade. Por isso, Evelyn, Catarina, Yasmin, Aniele, Paulo, Aline, né? Nem todos eram considerados cidadãos na época grega, no contexto grego, porque nem todos eram pertencentes à polis. Surge o surgimento, no aspecto 2, isso. O surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de discurso, diferente daquele que era proferido pela mitologia, ou seja, se as discussões mitológicas eram realizadas a partir dos deuses, em templos, na filosofia não vai ser mais os espaços templários, mas na filosofia as discussões vão ser feitas aonde? Nas praças, nos aerópagos, nos lugares específicos para discutir o pensamento filosófico, o pensamento da polis, da cidade. A política, ela estimula um discurso que procura ser público, ensinado, transmitido, comunicado, discutido. E aí, por isso que eu vou dizer para vocês, existe uma diferença da política entendida hoje, né,
que está muito ligado ao aspecto partidarismo dos partidos, muitas vezes da política pensada no contexto grego, na Grécia Antiga. A política era o bem comum, a coletividade, a preocupação com o bem comum. Então, entanto que nós vamos estudar um filósofo chamado Maquiavel, vocês já ouviram falar dele? Nicolau Maquiavel. Ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, e aí lá na frente, quando nós estivermos estudando Maquiavel, estou só dando aqui esse bisu para vocês, Maquiavel vai dizer de fato o que é política, o que de fato é a política, né? Ele vai desconstruir muito essa ideia da política grega que surgiu aí na Grécia, aquela coisa muito romantizada, e realmente Maquiavel vai dizer o que é a política. Gente, aí nós temos aí a questão que eu vinha falando para vocês no início da minha fala, que é, antes de surgir de fato o pensamento filosófico racional, os indivíduos, os seres humanos que nós somos, seres curiosos, nós sempre procuramos buscar explicações para as coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Nós sempre estamos indagando. O René Descartes, que foi um filósofo moderno, ele dizia, a dúvida não deve ser uma dificuldade, a dúvida tem que ser um método. Olha o que acontece, muitas vezes, lá no ensino médio, quando nós estávamos lá no primeiro ano, segundo ano, ou que ainda está no terceiro ano, às vezes a gente tem dificuldade, tem dúvida, sai com a dúvida, não pergunta com medo de ser repreendido. O Descartes dizia, olha, a dúvida, ela não é um problema, a dúvida é um método, e ela deve ser levada em consideração. Só quem quer conhecer é que duvida. Então, a curiosidade humana, ela levou o ser humano a explicar as coisas, a buscar a explicação das coisas. E como era que se dava essa explicação antes do pensamento racional? Por meio dos mitos, sendo que não havia nenhum tipo de fundamentação científica. Então, imagine trazendo para uma leitura cotidiana, por exemplo, havia-se um entendimento, um pensamento mitológico, que a Exu, um exemplo grotesco, que as tempestades, que as chuvas, os dilúvios seriam castigos divinos dos deuses, sendo que para cada elemento da natureza, quando nós estudarmos os pré-socráticos, viu, que são filósofos cosmológicos que procuravam entender a realidade, o universo, o cosmos, a partir da mitologia, dos elementos da natureza. Então, na mitologia, como não havia nenhum tipo de fundamentação científica, as explicações humanas eram entendidas a partir de quê? Dos elementos divinos, dos deuses. Então, aí nós temos na Grécia Antiga o que nós chamamos de mitologia grega, ou a preocupação dos filósofos que vem antes de Sócrates, que é os pré-socráticos, eles estão preocupados em entender esse cosmo, essa cosmologia, como é que surgiu o homem, de que surgiu o homem, e aí nós vamos ter um pré-socrático chamado Tales de Mileto, que ele vai dizer que o homem supostamente teria surgido aí da água, o universo, o mundo surgiu da água, os seres humanos teriam surgido da água, e isso nós iremos estudar aí nos filósofos pré-socráticos, né? Então, uma das formas de entender o mundo era por meio de quê? Da mitologia. Ainda não havia o pensamento racional, científico. Passa aí, professor. Vocês estão compreendendo, né, gente? Aqui essas nossas discussões, né? Tudo que nós estamos falando, esse material vai ficar para vocês. Por isso mesmo, nós podemos afirmar que o conhecimento mitológico representou uma das primeiras tentativas. Então, a mitologia, ela foi uma das primeiras tentativas de organizar o conhecimento sobre a realidade, sobre o mundo, sobre o cosmos, por meio da mitologia. De acordo com alguns autores, na mitologia nada existe em uma única forma, aquilo que eu disse para vocês. Nós vamos estudar nos filósofos pré-socráticos que eles vão dizer que o surgimento das coisas não se deu por meio de uma só
de um só elemento, mas da junção de vários elementos, né? Nós temos um pré-socrático que ele entendia que o mundo, o universo, as coisas surgiram da junção de átomos. Os átomos foram se juntando e aí foram aquelas pequenas partículas foram se juntando, foram formando, que deu origem aí às coisas, a tudo que nós temos hoje, né? Existe sempre essa dimensão. Há pré-socráticos que dizem que as coisas surgiram a partir da junção dos opostos, aquela ideia de que os opostos se atraem, né? O mito, ao considerar os opostos, é um movimento de passagem de uma situação para outra, permanência e imutabilidade, ou seja, as coisas elas permanecem, mas também as coisas constantemente elas mudam. Então, mitologia vem da palavra grega mito, que significa fábulas narrativas. Na Grécia isso era muito presente na Grécia antiga. A mitologia era muito presente, sobretudo nos poemas, nos poemas escolhidos dos deuses, né? A revelação dos deuses que era manifestada a muitos, e aí a mitologia era uma forma ali de narrar, de contar sobre determinados surgimentos de realidade, de fenômenos humanos e sociais, certo? Passa aí, professor. As principais referências escritas dessa fase mitológica, e aí nós temos aí Homero, né? Nós temos o mais conhecido aí, Homero, trabalhou a Odisseia, esse pensamento, né, da mitologia, que trabalhou esses dois, trabalhava muito a questão dos poemas como forma de entender, de interpretar determinados fenômenos. Então, a filosofia, ao contrário do mito, não aceita fábulas, né, contradição e compreensibilidade. Diferentemente da mitologia, a filosofia ela busca entender as coisas de forma racional, não por meio de fábulas, não por meio de coisas incompreensíveis. A filosofia ela busca a racionalidade das coisas, certo? Vamos passar, professor? Na filosofia, a confiança não está assentada na autoridade do filósofo, mas na razão. O senso comum, alguém botou aí no senso comum, né? Gostei. Na filosofia, no senso comum, exato. Então, as coisas são lá na mitologia, as coisas são analisadas a partir do senso comum. Na filosofia, nós temos aí o entendimento das coisas a partir da racionalidade, certo? A ciência, ela já está aí. Por exemplo, se lá na mitologia, antes do pensamento filosófico, o entendimento das catástrofes humanas, naturais, eram compreendidas como castigo de Deus, ou dos deuses, lá na filosofia nós já vamos ter, se nós trazemos hoje aqui para a racionalidade, as catástrofes humanas, elas são entendidas na ótica da ciência. Então, para muitas catástrofes hoje, tem explicações científicas, né, sobretudo as catástrofes naturais, né? Aí nós temos a geografia, nós temos a física, nós temos as ciências nas suas diversificações, certo? E aí, para finalizar, eu gostaria de finalizar esse ponto a discussão sobre o pensamento filosófico. Baixa mais lembra sobre o nascimento da filosofia. Marianne Chauí afirma que a filosofia nasce da admiração e do espanto. Então, para Marianne Chauí, que é uma das pensadoras brasileiras, né, que cai muito suas ideias caem muito nas provas da UEMA, Marianne Chauí compreende que a filosofia nasce da admiração e do espanto, dizem Platão e Aristóteles. Admiração porque o mundo existe, espanto porque o mundo é tal como é. Então, a palavra, etimologicamente, filosofia vem do grego philo, aquele ou aquela que tem um sentimento amigável, o amigo, e sofia, sabedoria. Então, quem é o filósofo? O filósofo é o amigo da sabedoria, amizade pela sabedoria. Esse é o filósofo. E aí tá aí alguns deuses da mitologia. Eu mandei para vocês umas questões, acredito que vocês
quem tiver acesso a essas questões, certo? O nosso horário, de acordo com o que me repassou o professor, querido professor Ivan, ele é até 7h45, não é isso, professor? E aí nós, acredito que não sei se ele ainda está aí, certo? Eu queria ver só uma questão com eles aí, professor, para a gente finalizar. Só uma questão, tem como o senhor botar aí para nós? Coloque sim, só um momentinho, viu? Só uma questão. Eu acredito que vocês tiveram acesso a esse material, né? Tá lá quem ainda não tive, quem não teve, que quer resolver depois, procura lá no seu, vocês, rapidinho, bem fixado, as ideias sobre o pensamento filosófico, filosofia. Vamos aqui, professor, faz o pré-on, é show de bola. Vamos lá, né? Isso. A palavra filosofia grega é composta por duas outras, philo e sofia. Philo deriva-se de filia, que significa amizade, amor, fraterno, respeito entre os iguais. Sofia quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sofos, sábio. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor, respeito pelo saber filosófico. Quem ama a sabedoria tem amizade pelo saber, deseja saber. Assim, filosofia indica um estado de espírito, ou da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento, o estima, o procura e o respeita. No texto, a filósofa Marilene Chauí define o sentido da palavra filosofia, criada por Pitágoras. A filosofia nasce com o objetivo de... Alguém pode me dizer? Vamos lá, vamos pensar aqui nas alternativas. Letra A. Concordar com as explicações dadas pela mitologia. Alguém concorda aí com essa letra A? A filosofia, ela concorda com as explicações dadas pela mitologia? É isso que nós discutimos aqui nesse primeiro momento? Não. A filosofia, ela concorda com as explicações da mitologia, dadas pela mitologia? Não, né? De forma alguma. Certo? Então, essa letra aí, a gente já descarta ela, porque a filosofia, ela não quer concordar com as explicações dadas pela mitologia. Pelo contrário, a filosofia, ela procurou desconstruir, racionalizar o que antes a mitologia, ela apenas trabalhava a partir do empirismo, do senso comum, né? Aquela pessoa que na mitologia era assim, compreender os fenômenos, os fatos, a partir da ótica de uma realidade não comprovada cientificamente. Então, isso era na mitologia, certo? A filosofia já é contrário. Questionar o conhecimento mítico e buscar explicações lógicas e racionais para o universo, sim ou não? É esse o papel da filosofia? A filosofia nasce com esse objetivo? Sim ou não? Não. Vamos lá? Sim, né? Ou seja, questionar o conhecimento mítico e buscar explicações o quê? Lógicas e racionais para o universo. Eu costumo dizer que a filosofia, ela é a matemática teorizada. No entanto, que se vocês têm uma ideia, existe uma disciplina na filosofia chamada lógica, né? Que é nada mais nada menos do que a matemática teórica. No entanto, que a maioria dos químicos, dos físicos, dos matemáticos, René Descartes e o método cartesiano eram matemáticos, né? Por exemplo, o professor tá ok. Então, gente, a resposta aí é a letra B, né? A resposta é a letra B. Na próxima aula, nós vamos terminar de responder essas questões. Iremos falar sobre os filósofos pré-socráticos, quem foram eles, desde Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Parmênides, essa galera toda aí. Espero que vocês tenham gostado, certo? Um abraço. Eu quero mais que a turma, nas próximas aulas, participe bem, pergunte e a gente possa discutir, tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, boa noite.